Fala pessoal, tudo bem com vocês? Empate polêmico entre São Paulo e Ceará. Inclusive o tricolor paulista deve pedir a anulação da partida. Você quer entender por quê? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O São Paulo realizou um dos seus muitos jogos atrasados no Campeonato Brasileiro, em que colocavam, inclusive, como líder de aproveitamento, porque teria um potencial para conquistar. Ficou no empate, mas ainda assim está com 38 pontos, está na ponta da tabela ali, está próximo dos líderes, atualmente na terceira colocação, mas tudo pode mudar, né, ao final dessa rodada. Mas realizou essa partida contra o Ceará fora de casa, ficou no 1-1. Nas questões táticas do jogo, né, sem o Bruno Alves, o Diniz escalou o Léo e o Diego fez um gol inclusive, o São Paulo criou oportunidades, também não teve o Brenner, e aí escalou o Pablo, né, a galera tá pegando no pé dele, porque ele tá tendo uma dificuldade que acho que tem a ver com confiança, mas tem a ver também com posicionamento, de não tá no melhor posicionamento, na hora certa, aquela coisa toda, e às vezes acaba realmente mais atrapalhando do que ajudando. Eu sou fã, sou admirador do Pablo, acho um ótimo jogador, mas realmente ele não está conseguindo entregar. Ainda mais se a gente comparar com o titular da posição, que é o Brenner, né? Que realmente tem tido uma efetividade muito maior. No restante, né, o time do São Paulo mantido dentro daquela ideia, o Daniel Alves jogou muito bem mais uma vez no meio, o time criou alternativas, criou oportunidades e até perdeu mais gols do que deveria, porque aí talvez não fizesse falta aí uma reclamação que a gente vai falar na sequência. O 1-1 acabou sendo justo porque você precisa ser efetivo lá na frente. O Ceará, por outro lado, reagiu bem, tanto que o Thiago Volpe foi um dos destaques do jogo, trabalhou muito bem em várias chegadas do Vozão, seja com o Vina, seja com o Lima. É um time que consegue uma agressividade em alguns momentos, pode até oscilar em determinado momento da campanha, né? Perde muitos gols também, acaba perdendo pontos importantes, mas é um time que tem um poderio ofensivo, que incomoda muito os seus adversários. Mas o São Paulo teve mais a bola, teve mais chances e criou para conseguir uma vitória, que não veio. Poderia ter vindo se o gol do Pablo fosse validado. Nem com sorte o Pablo tá tendo, né? O pior é que o gol foi validado, mas depois ele voltou a ser invalidado. Bom, vamos contextualizar. O São Paulo faz o 2-1, chega ao 2-1 com o Pablo, só que há um impedimento no lance. Esse impedimento, ele é caracterizado por quê? Porque o Pablo está adiantado quando o Reinaldo chuta para dentro da área, chuta cruzado assim, né? E ela desvia no Fabinho, jogador do Ceará, e chega no Pablo. Alguém pode interpretar que, como veio da defesa, isso tira o impedimento do Pablo. Não. Isso só funciona quando é um passe deliberado. Quando o jogador tenta jogar, vamos supor, se o Fabinho tivesse recebendo a bola do Reinaldo, né, com o tempo dele dominar ou chutar e ele erra o chute e a bola sobra para o Pablo. Aí sim. Aí o Pablo não tem culpa desse erro técnico do zagueiro do Ceará. Ou se simplesmente o Fabinho ali resolve recuar para o goleiro e não vê que o Pablo está ali em posição de impedimento, mas ele se aproveita da situação. A bola vem da defesa de forma deliberada. Perfeito, não há impedimento. Como é um desvio e a origem da jogada é um chute em direção ao Pablo, o Reinaldo chuta, a bola só desvia no jogador do Ceará e chega no Pablo e o Pablo está impedido, o impedimento tem que ser marcado. É que a jogada segue a um outro chute e aí nesse outro lance o Pablo tá legal. Então o impedimento é justamente na origem. E aí, portanto, né, há uma análise do VAR e tudo mais. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães está aguardando essa posição do VAR e a gente imaginando que, bom, tudo bem, faz parte, né, todo gol é checado, ainda mais lance de impedimento. Eis que o árbitro valida o gol, talvez interpretando que a bola veio de forma deliberada, o que eu cheguei à conclusão, pelo menos eu, o Salvio Spínola, que estava na transmissão também da Globo, entendeu que não, outros comentaristas de arbitragem também. Para mim, o Pablo estava impedido, mas o VAR lá entendeu que, de repente, não, que tinha que ser validado o gol, e foi o que o árbitro fez. Só que aí vem o grande problema de toda essa questão. Porque o jogo, depois de reiniciado, você pode tomar qualquer decisão
inverter qualquer decisão, expulsar, retirar cartão, marcar pênalti, desfazer o pênalti, desde que o jogo não seja reiniciado. Depois que ele é reiniciado, não pode mais voltar atrás. Isso está no livro de regras. Depois do jogo reiniciado, você não pode voltar atrás e mudar uma decisão. O Wagner do Nascimento Magalhães reinicia o jogo. Não só reinicia, como apita. Ou seja, ele autoriza o reinício do jogo. E o jogo é reiniciado. Até que imediatamente, ato contínuo disso, na sequência ele põe a mão no ouvido e pede para parar. Não pode mais. Ele deveria, ou o VAR, e aí eu coloco a responsabilidade em todos, tá? No quarto árbitro, no VAR, no árbitro central. Se você reiniciou o jogo, esquece. Esquece. Porque senão você comete o chamado erro de direito, que é infringir as regras do jogo. Foi isso que a equipe de arbitragem nesse jogo acabou fazendo. E isso abre um precedente perigosíssimo. Por quê? Porque mesmo que o gol tenha sido anulado, porque na sequência disso ele anula o gol, né? Mesmo que o gol tenha sido anulado por justiça, pois afinal de contas o Pablo estava impedido, então, bem ou mal, houve justiça na decisão, a forma como ele corrigiu esse erro, a forma como ele resolveu a situação foi completamente errada. E aí, o São Paulo pode usar esse argumento para pedir a anulação da partida. Honestamente, dando a minha opinião, acho que não vai dar em nada. Acho que a equipe vai ser advertida, acho que vai sobrar para todo mundo, acho que vai ter punição, geladeira, aquela coisa toda, vai para tribunal, mas até por isso, até pelo Pablo estar realmente impedido e ter havido justiça na decisão, apesar da forma ter sido equivocada, eu não acredito em anulação na partida. Não acredito. Agora, que haverá argumentos para os dois lados e o São Paulo vai se sentir prejudicado exatamente por esse erro de direito, por um erro nas regras do jogo, você reinicia uma partida e depois volta atrás, isso não pode acontecer. E isso é um erro, assim, básico de regra. Básico que o árbitro e toda a equipe deveriam saber. Então, senhoras e senhores, muito pano para manga, até porque quando a gente fala de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo jogo é importante. Ainda mais o São Paulo que está disputando aí jogos em haver, jogos atrasados, para poder recuperar pontos e assumir a liderança do campeonato. Esse jogo se tornou fundamental nessa pretensão. E aí o São Paulo vai se sentir prejudicado e tem o histórico também, né? Tem o histórico daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Luciano estava legal, e aí houve o impedimento, o gol foi anulado, e depois o Gaciba, chefe da comissão de arbitragem, o Leonardo Gaciba, veio a público dizer que houve um erro naquela oportunidade, e esses pontos não são reparados, até porque depois o Atlético Mineiro fez 3 gols naquela partida, então, só que tudo isso vai sendo contabilizado, e o São Paulo visivelmente vai se sentir prejudicado. Repito, acho que não vai dar em nada, só em muita confusão. Muita confusão, julgamento, tribunal e reclamação de parte a parte. Agora sim, você pode comentar aqui, depois de analisar todos os lados e dar a sua opinião. E inscreva-se no canal que é muito importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!